Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós iremos dar início a um novo capítulo, ao capítulo 12, que vai falar dos Estados Unidos e da América Latina, ok? Vamos então aqui apresentar o nosso livro, compartilhar a tela com o nosso livro. Já já ele vai aparecer aqui para a gente. Já está começando. Prontinho. O nosso livro. Então, capítulo 12, Estados Unidos e América Latina. Bem aqui, né, tem sempre um texto bastante interessante sobre o resumo do que nós iremos ver, né? Na verdade, nós iremos tratar sobre esses assuntos no século XIX e início do século XX, né, quando vão ocorrer, né, os principais movimentos de expansão territorial estadunidense e também as independências na América Latina. Vamos, então, ao início do capítulo. E, deixa eu ampliar aqui. E logo na primeira página, né, na página 316, ele vai falar, né, ele vai fazer aqui um panorama dos Estados Unidos no século XIX. E ele vai eleger, né, alguns pontos principais para a consolidação dos Estados Unidos da América como país, né, mediante algumas medidas. Florescimento do sentimento nacionalistas, expansão territorial, adoção de políticas liberais, criação de laços econômicos com outros países para estimular o comércio externo e também escoar a produção, diplomacia bem articulada, com boa representação política em todo o mundo. Então, o livro vai falar para a gente que esses pontos aqui vão fortalecer os Estados Unidos para que eles consigam se expandir e se tornarem o país que eles são. Ok? O crescimento do país no século XIX foi resultado, então, de diversos acontecimentos, entre os quais se destacam a exploração territorial e a Guerra de Secessão. Bem, vamos começar com a expansão territorial. Para isso, a gente tem que lembrar, né, que os Estados Unidos, como são hoje, né, um país continental, eles nem sempre foram assim. Na verdade, inicialmente, lá na colonização britânica, né, os Estados Unidos eram as chamadas 13 colônias, então eles eram ali uma tripinha no Atlântico, né? 13 pequenos territórios formavam, né, o que seria, né, o que daria mais tarde, na verdade, início ao país Estados Unidos da América, que é gigantesco, que é continental. Bem, como isso acontece, né? Como eles saem desse pequeno território ali no litoral do Atlântico e se transformam nesse país, né, gigantesco. Algumas medidas vão ocorrer e principalmente, né, a marcha para o oeste. Em um dado momento da história estadunidense, mais tarde vocês vão ver com a questão, né, do Divino Manifesto, mas a gente já pode até aqui adiantar, né? O Divino Manifesto é a ideia de que o povo estadunidense é um povo escolhido por Deus para se expandir e levar com ele a civilização para o mundo todo, mas principalmente para a América, né? Então, tendo essa ideologia, tendo essa ideia, né, como caminho, o governo estadunidense vai começar a criar leis que vão fazer com que esse território se expandam. Por exemplo, é o caso da Lei da Propriedade Rural, que é de 1862. Vamos grifar isso aqui, que é importante. Ó, foi aprovada, né, a Lei da Propriedade Rural. Também, né, ela vai ficar conhecida, essa mesma lei, ela vai ficar conhecida como Lei do Povoamento. O que dizia essa Lei do Povoamento? Essa lei dizia que as terras a oeste, né, poderiam ser vendidas com um preço
baixo. Em média, custava um lote de terras no oeste aproximadamente de 20 a 200 dólares, né? O que era relativamente baixo. Isso vai fazer com que as famílias se sintam incentivadas a procurar novas terras, né? E, então, isso vai dar início à chamada marcha para o oeste. Famílias também que estão chegando, né, imigrantes que estão chegando, vão entrar nessa marcha para o oeste. Só, pessoal, precisamos refletir que essa marcha para o oeste, ela vai se dar, né, em um contexto de luta, né, e de exploração territorial, porque essas terras não são, elas não estão, na verdade, desocupadas. Essas terras são ocupadas, elas têm donos, são os indígenas, né, os nativos americanos. E é nesse momento em que guerras, né, que essa marcha para o oeste vai colocar, então, esse colonizador em guerra com os nativos que viviam nesses territórios, que para eles eram considerados sagrados, né? E para o governo, os indígenas não eram considerados cidadãos e deveriam, então, ser combatidos, né? A luta entre indígenas e colonos deram origem a uma guerra desigual promovida pelo governo estadunidense. Isso está aqui nesse parágrafo, que é muito interessante e ele precisa ser destacado. Ok? Aqui tem um ponto bastante importante, deixa eu ampliar para a gente ler. A marcha para o oeste, né, e os embates com os indígenas foram assuntos que, ao longo do século XX, tiveram grande espaço, por exemplo, no cinema estadunidense, criando um gênero específico, né? Quando a gente liga a televisão e vê aqueles filmes de faroeste, né, esses filmes estão retratando exatamente essa tomada de terra desses indígenas, né? Nesse gênero, a maioria das narrativas reproduz estereótipos consolidados na figura, por exemplo, do xerife, do cowboy, do herói, né? E botam sempre os indígenas como vilões, quando, na verdade, eles não são os vilões, né? Eles estão lutando para manter as suas terras ancestrais. Eles, na verdade, estão sendo expulsos das suas terras. E, obviamente, eles iriam resistir contra isso. Aqui, né, nós temos exatamente o resultado dessa resistência. A resistência indígena nos Estados Unidos vai causar um verdadeiro genocídio, né, da população nativa. O que é genocídio? É o extermínio total ou parcial de uma população, etnia, cultura, nacionalidade, grupo religioso, etc. Esse conceito é uma junção da palavra grega geno, que significa raça ou tribo, e da palavra latina sídio, que significa matar. E foi exatamente isso que os colonos, né, estadunidenses fizeram. Eles mataram os indígenas que estavam no caminho, né, dessa expansão territorial. Eles foram vítimas de massacres, ok? Obviamente, como eu falei, os indígenas resistiram, né? Um dos exemplos dessa resistência foi a batalha que ocorreu no século XIX, que ela vai acontecer ali no atual estado de Montana. Nesse conflito, indivíduos, né, de etnias Siouxes e Cheyenne se uniram contra o ataque da cavalaria do exército estadunidense, causando a morte de centenas de soldados. A batalha, né, representou a maior vitória indígena contra o avanço estadunidense durante a marcha para o oeste, mas infelizmente não conseguiu frear a marcha para o oeste. Muitos indígenas foram massacrados ou então colocados, né, nas famosas reservas que ficavam ao sul do Mississippi, se eu não me engano. Bem, alguns líderes indígenas se destacaram, né? Aqui nós temos a imagem de alguns desses líderes indígenas que se destacaram. Resistência indígena na atualidade. Mesmo com grande dificuldade, a resistência dos indígenas nos Estados Unidos vem se intensificando
desde a década de 1960. Atualmente, há comitês de luta pelo reconhecimento dos direitos, né, de identidade cultural e territorial desses indígenas. Mas, infelizmente, eles ainda não têm um espaço considerável na sociedade. Outro meio de resistência, né, são os protestos públicos organizados por lideranças indígenas e apoiados por parte da população dos Estados Unidos, tá? Esses protestos se intensificaram com as eleições do presidente, né, do Donald Trump, que demonstra, né, mesmo que sofrendo com a destruição de suas etnias, os indígenas nunca deixaram de lutar e resistir, né? Essas manifestações aumentaram no governo Trump, porque o governo Trump ele não é, né, a favor dessa, né, da representatividade indígena. Então, os protestos se intensificaram. Bem, vamos dar continuidade. E aí, nós temos agora 2 páginas de exercícios, página 320 e 321. Ok? Deixa eu diminuir aqui, aí fica mais fácil a visualização. Bem, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão pausar esse vídeo, vão realizar essa atividade dessas 2 páginas, 320 e 321, e depois que vocês terminarem, nós iremos corrigir. Vocês vão dar o play novamente, e nós iremos corrigir, ok? Então, pausando. Bem, vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade e agora estão retornando para o nosso momento de correção, ok? Como aqui na tela do meu computador fica bem menor, eu vou acompanhando pelo livro mesmo, pessoal. Observe a imagem. Deixa eu ampliar aqui para ver se melhora. Temos aqui, né, um jornal, né, um cartaz, na verdade, não é nem um jornal, é um cartaz do governo dos Estados Unidos, né? Qual é a mensagem transmitida pelo cartaz? Se necessário, né, utilize um dicionário bilíngue, português e inglês, é fácil a gente achar na internet, para traduzir as palavras, para a gente poder compreender melhor, né? Bem, o cartaz do governo, né, dos Estados Unidos anuncia a venda de terras indígenas na região oeste, né? No anúncio, o governo garante facilidade do pagamento e também a posse, né, das terras em 30 dias. Além de mostrar as vantagens das terras, como, por exemplo, irrigação, pastos, né, áreas de agricultura, e citar alguns, né, estados com terras à venda, entre eles o Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, Dakota do Norte e Dakota do Sul. Gente, ou seja, essas terras eram indígenas e o governo está anunciando para quem quiser comprar. E ele garante a entrega da terra, né, a posse dessa terra em 30 dias. Ou seja, ele tem planos de, em 30 dias, esvaziar aquela área. Ou seja, esvaziar aquela área, gente, significa expulsar esses indígenas ou matar os indígenas que resistirem, né, de saírem desses territórios. Bem, letra B. O que foi a lei de povoamento e qual a relação dessa lei com o conteúdo, né? O conteúdo do cartaz. Bem, isso aqui, enfim. A lei de povoamento, pessoal, ela vai promover, né, vendas a baixíssimos preços, né? Esses lotes vão ser praticamente doados, né, para quem queira ocupar essa terra, né, e obviamente permanecer nelas, cultivando essas áreas. Bem, a relação dessa lei com o conteúdo do cartaz é que a venda das terras indígenas pelo governo era uma das estratégias para a aplicação da lei de povoamento, né? Ou seja, essa venda era feita pelo próprio governo. Beleza? Não, letra C agora. Sobre o cartaz, marque um X na alternativa correta. E a correta, pessoal, essa última aqui. O cartaz do governo estadunidense anuncia a venda das terras indígenas
na região oeste. Bem, agora nós temos aqui uma imagem clássica, né, que se refere ao progresso americano, e temos também aqui em cima um texto, né, e está pedindo para a gente relacionar a imagem e o texto na hora de responder as questões. Há cerca de 200 anos, os Estados Unidos decidiram que, por desejo e concessão divina, a nação do leste teria o direito de explorar e se expandir para a maior fronteira já conhecida pelo homem, os desertos selvagens do oeste. Eles eram expansionistas e tinham como objetivo o seu destino manifesto. Eu já comentei com vocês sobre o destino manifesto, gente, é aquela ideia, aquela teoria de que os estadunidenses foram escolhidos por Deus para levar o progresso, para expandir o seu território, enfim. Vamos lá, então, para a letra A. De acordo com o texto, o que foi o destino manifesto, né, gente? É exatamente essa ideia de que Deus, né, em sua infinita sabedoria, né, e bondade, concedeu à nação dos Estados Unidos, né, a nação do leste, né, as 13 colônias, o direito de explorar o continente, ok? E ocupar as terras a oeste. Bem, faça uma análise da pintura e descreva por que, né, em sua opinião, ela é considerada uma alegoria do destino manifesto. Bem, né, ela é considerada uma pintura do destino manifesto porque ela coloca aqui uma figura quase que angelical, né, guiando, né, esses colonos, né, em direção a essas terras indígenas, né, vista por eles como selvagens. Eles são guiados, então, por um ser superior, ok? Então, essa é a ideia do destino manifesto. Os estadunidenses, né, eles são superiores. Bem, agora nós vamos entrar em um ponto muito importante da história estadunidense, que é exatamente a Guerra de Secessão, também conhecida como Guerra Civil Americana, tá? Tá até aqui no primeiro parágrafo. Ela também é conhecida como Guerra Civil Americana. Ela vai acontecer ali no século XIX e é um dos momentos mais marcantes da história estadunidense pelo fato de que, nesse momento, o território estadunidense se fragmentou, ele se dividiu. Por quais motivos? Na verdade, os Estados Unidos eles possuem uma divisão clara desde a época que eles eram colônias, né? As colônias do centro-norte, elas possuem características diferentes da colonização do sul. As colônias do norte, né, eles tiveram uma colonização conhecida como povoamento, então eles eram baseados na pequena propriedade privada, na policultura, na produção para o mercado, voltada, né, para o mercado interno, e principalmente com mão de obra assalariada. Já os estados do sul, eles eram uma grande plantation. O que era uma plantation, né? Vamos relembrar. Eles eram, na verdade, grandes produtores de gêneros tropicais, gêneros voltados para o mercado externo e com mão de obra escravizada em grande parte. Então, eles eram grandes latifúndios, grandes fazendas monocultoras que produziam só tabaco, só algodão, enfim, cultivada com mão de obra escravizada, e essa produção era voltada para o mercado externo, era para ser vendida fora do país. Então, desde muito cedo, essas características vão causar diferenças ideológicas, políticas, culturais entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Quando vem a independência, eles se mantêm unidos, mas ao longo, né, do tempo, essas diferenças vão aumentando os atritos até que ali na década de 60, né, de 1860, o Lincoln, né, o nortista Lincoln, ele é eleito presidente dos Estados Unidos e ele tinha como uma das suas propostas a abolição da escravidão. Isso vai mexer diretamente com os estados do Sul, que obviamente não vão ficar satisfeitos
e vão se separar, né, do restante do país, né, eles vão se autoproclamar os confederados contra os Yankees, né, da União, né, que seriam os estados do norte. Por qual motivo essa abolição afetava tanto os estados do sul? Por vários motivos. Primeiro, econômico. O sul necessitava dessa mão de obra escravizada para se manter. Segundo, a questão política. Os estados do sul eram muito populosos por causa dos escravizados. E com isso eles tinham maior representatividade no parlamento. Com a abolição da escravidão, esses escravos não estariam mais presos no sul, eles poderiam sair do sul, o que levaria a uma diminuição da população e, consequentemente, perdas políticas. Para o norte, por que o norte queria tanto a abolição da escravidão? Porque o norte era muito bonzinho? Não, o norte está passando por um forte processo de industrialização e queria vender os seus produtos no sul. Só que mas grande parte da população do sul era escravizada. Escravo não recebe salário, portanto, ele não consome os produtos industrializados. Então, o norte queria, né, acabar com a escravidão por uma questão comercial e o sul não queria aceitar. Né? O resultado foi uma guerra longa, né, com cerca de aproximadamente 600 mil pessoas mortas, né, e foi vencida pelos estados do norte, tanto que os Estados Unidos são o único país até hoje. Bem, os estados do sul perderam, né, a guerra, mas isso não deu origem a uma união, uma estabilidade e uma integração da população ex-escravizada. A 13ª emenda chegou, os escravos foram libertos, né, a escravidão acabou, mas forte tensão racial ainda se mantém até os dias de hoje, né? Vamos grifar aqui algumas partes. Leis, códigos dos negros, né, que limitavam a liberdade do direito do voto, dos ex-escravizados, baixos salários, tudo isso vai perseguir, né, a população afrodescendente nos Estados Unidos. A Ku Klux Klan, por exemplo, ela é uma sociedade, né, secreta fundada ali no sul dos Estados Unidos, que prega a supremacia racial dos brancos e praticava atos violentos, crimes contra os afrodescendentes. E essa lei aqui, ela precisa de atenção, porque a Ku Klux Klan, ela é um movimento privado, independente, mas as leis de Jim Crow, não. As leis de Jim Crow, elas são uma política de Estado, e elas vão decretar em muitos, né, estados do sul, a segregação, né, como política pública. Ou seja, uma dessas leis, por exemplo, determinava a separação rigorosa entre brancos e negros em espaços públicos. Os negros, por exemplo, vão passar a ser obrigados a frequentar escolas só para negros, né, igrejas só para negros. Nos restaurantes, eles tem que ter um local reservado para eles, exatamente para separar, né, a população, né, segregar. E isso vai gerar problemas que se refletem até os dias de hoje. Ok, pessoal? Bem, como eu falei, deixa eu diminuir aqui para visualizar melhor. Como eu falei, né, essa luta afrodescendente existe até hoje por causa disso, né, do reflexo dessa segregação. Martin Luther King Jr., por exemplo, ele vai ser um líder, né, dos direitos civis lá na década de 60. E os movimentos atuais, né, do Vidas Negras Importam, né, esse é o Martin Luther King Jr.,
e esses são representantes, né, do movimento das manifestações super atuais, né, dos Vidas Negras Importam, que mostram como essa questão racial nos Estados Unidos não foi superada, né? Aqui no Brasil também não. Mais uma vez, temos atividades, e vamos, então, fazer. Vou pedir que vocês pausem o vídeo novamente, ok? Realizem a atividade, e depois que a atividade estiver feita, vocês retornem ao vídeo para a gente poder corrigir, ok? Então, pausando o vídeo. Galerinha, vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade e deram play novamente. Retornamos, então, para o nosso momento de correção dessas atividades. Na número 1, está perguntando assim: complete o texto sobre a Guerra de Secessão com as palavras indicadas abaixo. Então, vamos lá. A Guerra Civil Americana envolveu 2 setores econômicos distintos. Um formado pela burguesia, ok? A palavra que se encaixa aqui é industrial, que estava presente nos estados do norte, e outro pelos latifundiários que estavam nos estados do sul. E não, desculpa, eu pulei. Me embolei aqui, peraí. Pela burguesia industrial, que estava presente nos estados do norte, e outro pelos latifundiários que comandavam a economia agrária de exportação dos estados, aí agora sim, pessoal, do sul, perdão, eu pulei. A guerra teve origem quando os estados do sul, descontentes com os encaminhamentos da política do presidente Abraham Lincoln, né, decidiram se separar dos estados do norte, autodenominando-se Estados Confederados. Beleza? 2. Qual foi o principal motivo que resultou na Guerra de Secessão? E está pedindo para a gente explicar, né? Bem, o principal motivo foi a eleição do Lincoln, que tinha, né, como proposta de campanha a abolição da escravidão. E, obviamente, isso iria afetar a economia agrícola do Sul, agrícola e escravocrata, ok? 3. Quais grupos de estados saíram vitoriosos da Guerra de Secessão? E aí está pedindo para a gente explicar, né? Os estados do norte saíram vitoriosos, né? Porque os soldados, né, da União, vamos dizer assim, né, eles eram mais bem armados, mais bem treinados, né? E, obviamente, tinham mais dinheiro também, por causa da industrialização, para manter a guerra. 4, pessoal. Leia o texto e marque um X na alternativa correta. Vocês leram o texto e a opção correta é essa primeira aqui, ó. De acordo com o texto, as opiniões dos historiadores sobre as causas da Guerra Civil são diferentes. Tá? Vamos, então, agora para a questão número 5. Após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, os ex-escravizados foram incorporados à sociedade? Explique. Não, né, pessoal? Eles não foram. Muito pelo contrário, em muitos lugares, houve uma separação dessa população, né? Com a Ku Klux Klan, aliás, como a Ku Klux Klan atuava no século XIX. Bem, ela atuava fazendo ali reuniões secretas, né, e atos violentos, né, como, por exemplo, ataques a comunidades, a bairros negros, e até mesmo assassinatos, tá? Chegaram a ocorrer. 7. Leia o texto e responda as questões. Vocês leram o texto, né? E a letra A pergunta assim: que estabelecia a lei sobre os direitos civis de 1875? Bem, ele estabelecia, né, que era garantido o acesso dos negros aos lugares públicos, ok? Ele estabelecia que era garantido aos negros
o acesso a lugares públicos. Letra B, o que estabelecia as leis Jim Crow. Já as leis Jim Crow, né, elas vão institucionalizar a segregação racial e elas vão separar, né, as populações brancas e negras. Na maioria dos estabelecimentos públicos, deveria ter instalações separadas, como eu falei, para brancos e para negros. 8. Quais foram as demandas dos afrodescendentes nas lutas por direitos civis que aconteceram na década de 60, né, 1960, nos Estados Unidos? Bem, eles pediam igualdade, né, de direitos e o fim das leis segregacionistas que ainda existiam, tá, gente? Bem, agora vamos para a página 328, onde nós iremos começar a falar sobre o imperialismo estadunidense, ok? O que é imperialismo, pessoal? Nós vimos isso no capítulo passado. Imperialismo é o domínio de uma nação mais rica e poderosa sobre outra mais fraca, né? O fato dessa nação ser mais rica e poderosa está diretamente ligado ao fato da industrialização, por exemplo. Então, os Estados Unidos industrializados vão começar a dominar uma América Latina que ainda está em processo de independência, ok? E aí vem a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, ela vai meio que casar, meio que se unir à ideia do Destino Manifesto, ok? Na primeira metade ali do século XIX, os Estados Unidos, né, vão idealizar a doutrina Monroe, que tinha como lema, né, América para os americanos. Então, aqui, ó, América para os americanos. Esse lema, na verdade, ele tem dois lados, né? Duas formas de interpretação. A interpretação oficial, né, que é a mensagem passada pelos estadunidenses, e a mensagem real, ok? Vamos lá, então. América para os americanos, os estadunidenses diziam o seguinte: a América precisa se livrar, né, a América, o continente americano, precisa se livrar da ação europeia. Os países precisam da sua independência. Então, os Estados Unidos vão começar a incentivar e ajudar diretamente ou indiretamente as independências do continente americano. O Brasil, por exemplo, o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente foram os Estados Unidos, ok? Bem, agora vamos para o outro lado do América para os americanos, né? Os estadunidenses, eles têm como ideia se autodenominarem americanos, né? Se você pergunta para um brasileiro qual a nacionalidade, se você pergunta para alguém que nasceu no Brasil qual é a nacionalidade dele, ele vai falar que ele é brasileiro. Uma pessoa que nasceu na Argentina vai falar que é argentino, no Chile, chileno, e por aí vai. O estadunidense, ele se denomina americano, quando, na verdade, americanos somos todos nós, né? Pois bem, então agora vamos ler esse lema com esse olhar. América para os americanos significa, na verdade, América para os estadunidenses. E é nesse momento em que a ideia da saída do colonizador europeu vai ser substituída pela ideia do novo colonizador estadunidense. Ok? Então, aqui está dizendo, ó, de acordo com a doutrina Monroe, essa política ficou conhecida, os países da Europa não deveriam intervir na América. Assim, os Estados Unidos assumiriam o papel de defensor do continente, né? Essa doutrina Monroe vai ter ação direta, por exemplo, na Guerra Hispano-Americana, que vai, né, refletir ali, né, vai estar ligada à independência cubana. Os Estados Unidos vão atuar diretamente na independência de Cuba. Mas isso é de graça, pessoal? Não, né? A independência de Cuba vai ser um ponto marcante da doutrina Monroe, porque os estadunidenses, na verdade, vão trocar o domínio, aliás, os cubanos, na verdade, vão trocar o domínio espanhol
pelo domínio estadunidense. Porque na independência de Cuba, na hora de fazer a nova constituição do novo país, os Estados Unidos vão conseguir colocar na Constituição cubana uma lei chamada Emenda Platt. Essa lei, né, a Emenda Platt, ela dá livre acesso aos Estados Unidos em território cubano. Ou seja, os Estados Unidos podem intervir na política e na economia cubana sempre que acharem necessário. Ou seja, sai o espanhol, mas fica um novo colonizador, né? Bem, aqui, ó, vamos grifar aqui, ó, Emenda Platt, elaborada pelo senador dos Estados Unidos, Oliver Platt. Essa emenda garantia aos estadunidenses o direito de interferir na política interna da ilha, tá? Na ilha de Cuba. Instalação de bases militares, por exemplo, em Guantánamo. Bem, a emenda ela foi revogada em 1934, mas a influência política, né, dos estadunidenses continua muito forte até 59, quando ocorre a Revolução Cubana, né? Enfim. Política do Big Stick. A política do Big Stick, ela, na verdade, é o braço violento, é o lado violento da doutrina Monroe, né? Significa o seguinte, né? Traduzindo de uma maneira bem básica. Fale com suavidade, mas tenha à mão um grande porrete. Ou seja, a política do Big Stick é o seguinte, é a ideia de que os Estados Unidos vão dialogar com os países latino-americanos. Mas caso os países latino-americanos não queiram aceitar as propostas estadunidenses, mostre para eles quem é o mais forte. Ok? Panamá, um país criado pelos Estados Unidos. Gente, olha a força que os Estados Unidos vão ter, né, com o Big Stick, por exemplo, que é a criação de um país. Né? O Panamá, ele fazia parte do território do Império Espanhol, né? Depois da independência vai se tornar ali uma província da Colômbia, e os Estados Unidos simplesmente vão anexar aquele território, né? E vão criar a República do Panamá, que é um protetorado dos Estados Unidos, porque eles tinham interesse de construir um canal que ligasse, né, tivesse ali um acesso entre o Atlântico e o Pacífico. Aqui vai falar um pouquinho mais sobre a questão do Canal do Panamá. É interessante que vocês deem uma olhada, até nas questões ambientais que isso tudo causa, tá? É bem importante. E aqui nós temos uma atividade na página 331, tá? Vamos fazer? Vocês vão pausar esse vídeo, vão fazer a atividade e aí nós vamos retornar para ele, ok? Na verdade, é a página 331 e 332. Então, pausando o vídeo, fazendo. Vocês pausaram o vídeo, fizeram a atividade e agora vamos retornar, beleza? Então, vamos lá. Página 331, vocês leram esse texto e a letra A pergunta assim. O texto afirma que a expansão da influência dos Estados Unidos no continente americano e no mundo, né, a partir da década de 1890, gerou um novo sentimento de destino manifesto. Como eu falei, né, a doutrina Monroe e o destino manifesto, elas se casam, né? Explique o que foi o destino manifesto e qual outro contexto histórico esse sentimento se manifestou nos Estados Unidos. Bem, o destino manifesto é aquela ideia de que o povo estadunidense, o povo dos Estados Unidos, foi escolhido por Deus para levar a civilização para outros locais, né, para expandir o seu território. Bem, isso vai se refletir na marcha para o oeste, tudo bem? Letra B. Que tipo de figura, o que a figura do Tio Sam simbolizava no contexto em que ela foi criada, né? Bem, o Tio Sam, né, ele simbolizava a política do Estado democrático, ok? Americano, né, de aliar a proposta e desenvolver, aliar a proposta de desenvolver a economia e as políticas internas de diversos países por meio, por exemplo, de empréstimos, né?
E também, ao mesmo tempo, a força do Big Stick, né? Ele tinha ali essas duas faces, né? É o mesmo que dá o empréstimo, mas também pune caso esses acordos não forem aceitos. E aí está pedindo para explicar, né, o que foi a política do Big Stick. A política do Big Stick, ela vai ser introduzida, né, pelo presidente Roosevelt, né, Theodore Roosevelt, que vai falar o seguinte: tente dialogar, mas caso não seja aceito, use a força. Basicamente, é isso. E aí, na página seguinte, nós temos aqui uma charge que vai perguntar o seguinte: que país o homem no centro da imagem representa, né? Estados Unidos, né, pessoal? Como você chegou a essa conclusão? Pela roupa dele, né? Lembra a bandeira estadunidense, né? E é uma figura muito conhecida, né, gente? É o Tio Sam. Bem, a que política a imagem se refere? Olha o porrete. A política do Big Stick, né? A doutrina Monroe. A doutrina Monroe, principalmente com a ideia do Big Stick. Qual é a proposta dessa política, né? Bem, é a ideia do América para os americanos, a ideia de que os Estados Unidos agora deveriam ser os verdadeiros protetores da América. 3. Por que a presença estadunidense em Cuba pode ser considerada uma medida imperialista? Bem, gente, porque a política do Big Stick, por exemplo, ela abre, e por causa da emenda plástica, ela abre caminho para qualquer momento os Estados Unidos ferir a soberania cubana. Okay? Ou seja, Cuba, na verdade, até antes da Revolução Cubana, ela era uma colônia estadunidense. Bem, e 4, qual medida os Estados Unidos tomaram para assegurar seu domínio sobre Cuba, né? A medida foi a criação da emenda Platt. Beleza? Que garantia constitucionalmente a intervenção dos Estados Unidos na ilha, né, do Caribe ali, em Cuba. Bem, pessoal, assim nós estamos encerrando a nossa aula de hoje. No nosso próximo encontro, vamos começar falando sobre a Guerra do Pacífico. Deixa eu encerrar aqui a apresentação para a gente poder conversar um pouquinho. Me despedir de vocês e até semana que vem, ok? Tchau, tchau.